Dr. Domingos nasceu em Belém, no dia 7 de setembro de 1917. Em 1939, diplomou-se pela Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará, onde anos mais tarde assumiria a cadeira de clínica dermatológica. Na mesma época, estruturou o serviço de dermatologia na Santa Casa do Pará, que viria a ser referência da especialidade na região Norte e Nordeste. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia em 1966. Domingos Barbosa da Silva faleceu no dia 31 de março de 1996, ano em que completaria 79 anos. O professor Domingos, meu avô Domingos, foi a minha grande inspiração na minha escolha profissional. Todas as pessoas que chegavam perto dele, ele ajudava. E que a gente tem uma dívida eterna, né? Essa dívida, quando um dia eu estiver junto com ele de novo, a gente vai agradecer pessoalmente. O meu avô Domingos foi casado com a minha avó Nilza e teve 5 filhas, 10 netos, e ele sempre sonhou, desejou muito que uma das filhas seguisse o seu legado, fosse médica. Porém, todas optaram por profissões diferentes. E eu, já desde a infância, demonstrei algum interesse pela medicina. E ele explorou de uma forma muito positiva esse meu interesse, o que me fez realmente entrar para a faculdade e me tornar médica. Antes eu tinha ouvido falar dele, mas essa proximidade aqui começou na graduação. Quando eu fui para fazer a pós-graduação, fazer a residência, já fui com a indicação do Arivaldo Brito, do Domingos Silva, Salgado, etc. Mas aí eu já tinha tido essa ligação com ele, que depois apenas aumentou e muito, né? A minha contato com o Domingos Silva foi exatamente quando eu cheguei na faculdade, no 4º ano, e nesse 4º ano era exatamente a dermatologia. Foi daquele momento lá que eu tive contato com ele. E foi meu professor lá. Ele procurava algumas pessoas que quisessem ser dermatologia. Isso aí, já contato com ele, foi exatamente quando começamos a trabalhar aqui com ele, né, que ele era o coordenador, e de maneira que nós conseguimos realmente ter uma orientação muito boa. E nesse momento, na hora que ele disse assim, querem ficar aqui? Na mesma hora, eu pensei um pouquinho, disse, posso ficar, eu e um outro camarada. Aí nós ficamos exatamente trabalhando com ele. E, logicamente, nesse período, eu fui muito amigo dele. Eu percebi que o meu avô sempre realmente teve uma paixão pela ciência. Ele era uma pessoa à frente do tempo dele, sempre muito atualizado. Ele nunca se aposentou. No ano que ele veio a falecer, ele tinha trabalhos publicados, né? E publicações assim importantíssimas no Brasil para a dermatologia. A área de atuação dele sempre foi na dermatologia da região amazônica, que é riquíssima. Estudando um pouco mais da vida dele, é difícil encontrar hoje em dia, porque ele faleceu em 96, mas o que eu percebi das publicações dele, dos trabalhos, é um foco nas micoses da região amazônica. Nomeadamente, uma me chamou a atenção, que é a micose do lobo, que é a doença de Jorge Lobo. E o trabalho que ele fez, ele tinha uma casuística tão grande que ele conseguiu propor as formas clínicas da doença de Jorge Lobo, tendo em vista que no serviço dele foram encontradas formas clínicas completamente atípicas, que não se encontrou em lugar nenhum do mundo. Nosso amigo Domingos Silva, ele tinha assim, um prestígio muito grande dentro da entidade. E aí, nós estávamos primeiro num local de uma enfermagem pequeno, mas mesmo assim a gente procurava fazer as coisas. Ele conseguiu fazer que a universidade, dentro da Santa Casa, fizesse uma coisa de 2 andares. E aí foi instalado, então, tudo que a gente queria. Gostava muito de pesquisa, né? De poder estar colhendo frutos de uma área que ele ainda não tinha total domínio e queria estudar mais. Então, por exemplo, a área de micoses, por exemplo, a área de leishmaniose, ou seja, doenças aqui da nossa região. E eu me lembro bem que, em algumas situações, por exemplo, na leishmaniose, os dermatólogos vão entender rápido, na leishmaniose multidifusa, ele botou até um nome muito inteligente, ele chamou de leishmaniose anérgica rancenoide. Anérgica, o paciente tinha uma imunidade deficiente, e rancenoide, semelhante à hanseníase.
é que ele tinha assim, uma capacidade muito grande de fazer amizade com todo mundo, com todos os médicos, dermatologistas da dermatologia, até pessoas fora do país que iam para lá verificar as doenças. O professor Domingos Silva não só conhecia tudo de dermatologia, eles eram estudiosos, eram publicadores de trabalhos, eram pesquisador, mas principalmente também pelo outro lado dele, os conhecimentos dele da vida pessoal, e tem histórias, e muitas histórias poderiam ser contadas. Obviamente seria muito longa a conversa, mas ele conhecia tudo. Ele falava sobre um assunto. Eu me recordo que ele foi indicado para uma palestra de um assunto novo que estava surgindo, HIV, e ele preparou aquilo em questão de menos de uma semana. Saiu muito bem, né? Então, ele era um professor esse aqui é o jaleco dele. Então, o jaleco ficou na casa da minha tia, né? A minha tia Conceição, a minha tia mais nova, e quando eu fui em Belém, ela me deu o jaleco. E é uma honra, eu não uso jaleco, até porque o jaleco é bem grande para mim, e também porque é o nome dele, os meus pacientes talvez não fossem entender, mas é uma honra ter o jaleco dele. Eu deixo aqui no consultório, também para me dar uma certa sorte, intuições positivas. Conviver com o professor Domingos Silva, esse já partiu. O professor Sebastião Sampaio também. Outros professores lá da USP, que ainda estão vivos, graças a Deus, o Evandro Araribora-Rivich, o Fernando Almeida, outros aqui de Belém também, que Deus já sabe, meu grande Arival Cardoso de Brito. São mestres que, quando eu entro aqui, eu lembro, eu não estaria aqui trabalhando, sabe, defendendo meu pãozinho nosso cada dia, se eles não existissem. Então, eu procuro dar continuidade ao trabalho que eles iniciaram. Ele era do futebol que tem aqui no Remo, e eu era lá do Remo, e todos os jogos que o Remo ia, ele dizia assim: passa lá em casa e me atende, e lá me leva, vou te esperar. Para ir buscar e mostrar para ir para o futebol, tá entendendo? E aí ele sabia muita coisa do futebol, aí ele podia discutir jogos mudando, entendeu? Discutia mesmo, tá entendendo? Tinha uma pessoa que foi uma ligação comigo muito grande e ele comigo. Então, no consultório, a minha mãe, eu era criança, né? O que me foi dito é que ele chegou um momento da vida dele, quando as filhas ficaram crescidas, as filhas casaram, ele optou só para se dedicar à faculdade, se dedicar ao magistério e à pesquisa, que sempre foi a paixão dele. Mas ele fechou o consultório relativamente cedo, tendo em vista que ele não se aposentou da faculdade em nenhum momento. E como ele não exercia mais o consultório como um médico acessível, as pessoas iam na casa dele. Quando tinham alguma doença de pele, que não conseguiam um diagnóstico ou que não melhoravam com o tratamento que era prescrito, as pessoas batiam na casa dele e pediam que ele olhasse, e ele fazia uma consulta de graça para as pessoas na casa dele. Mas essas pessoas que tanto fizeram pela gente, já que está tão em moda agora, gratidão, não sei o quê, eu queria que ele soubesse, ele sabe, ele está em cima. Ele deve estar nesse momento também conversando com o professor Sampaio, o professor Vinícius, o professor Urbano, uma série de professores. A gente tem que deixar só isso, um agradecimento. Agradeço à Sociedade Brasileira de Dermatologia pela oportunidade de homenagear o professor Domingos Silva, que é o meu avô, que foi a minha grande inspiração na minha escolha profissional, e acredito que ele tem inspirado inúmeros alunos, jovens médicos, com a sua excelência no serviço de dermatologia da Universidade Federal do Pará, pela sua contribuição na ciência, na publicação de estudos científicos, principalmente na dermatologia da região amazônica. Realmente foi um dermatologista, um professor brilhante, que vai deixar um legado para todas as gerações.